Fazemos isso em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Bênção demais. Gil, você dá um upgrade para mim? Amém. Irmãos, graças a Deus estamos em família, né? Tem feriado amanhã, então, pessoal, muitas pessoas aproveitaram aí para viajar, descansar em algum lugar, mas graças a Deus por nós que estamos aqui, seja presencial, seja online, cultuando ao Senhor, honrando o nome de nosso Deus vivo. Amém? Eu quero dar alguns recados antes de começar a ministração. Primeiro, a gente recebeu uma quantidade de cestas básicas e quem está coordenando é o pastor Sandro e a pastora Miriam. Então, se você está precisando de uma cesta básica, você entra em contato com o pastor Sandro e com a pastora Miriam. Se você não está precisando, mas pode estar abençoando alguém que está precisando, conhece alguém que está precisando, uma família, você procura também o pastor Sandro e a pastora Miriam, registra lá no registro que eles têm e esteja abençoando uma família, esteja abençoando uma casa que está precisando. Glória a Deus por isso. O pastor Luiz e a pastora Cíntia estão lá em Conceição hoje, na congregação, pregando, ministrando lá. E nessa sexta-feira começa o nosso culto de ensino bíblico aqui na igreja. Nós vamos estar com esse material aqui, que já foi previamente estudado, previamente folhado, lido, preparado, e agora vai poder estar sendo ministrado às sextas-feiras. Toda sexta-feira, às 19h30, aqui na igreja. Você que se inscreveu, você vai estar recebendo esse material. Esse daqui já é o livro de quem se inscreveu, o livro do aluno Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. Então, você vai poder estar fazendo aqui o estudo bíblico com o material. Traga a sua Bíblia. Bruno, eu não me inscrevi, mas eu quero participar. Dá o seu nome para mim no final do culto, que a gente vai estar providenciando sua vaga, vendo se tem a quantidade de material, senão a gente vai pedir mais. Amém? Custo 0,800. É só você participar e estar com a gente. Amém? Glória a Deus por isso. Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro, na carta aos 2 Coríntios, de 2 Coríntios. 2 Coríntios, carta aos Coríntios, segunda epístola do apóstolo Paulo, capítulo número 4. Hoje o nosso tema da nossa mensagem é não desanime. Se você prestar bem atenção, esse capítulo já foi ministrado aqui na igreja uma vez, não muito tempo, e está sendo ministrado novamente. 2 Coríntios capítulo 4. Só que é o mesmo conteúdo que nós vamos tratar de uma perspectiva, de um ponto de vista, sobre um prisma diferente. É o mesmo conteúdo, mas de maneira pedagógica, ensinado de maneira diferente. Então, quando eu vejo isso acontecendo, eu entendo que Deus está querendo falar algo aos nossos corações de uma maneira muito diligente. Glória a Deus por isso. Então, quando eu vejo Deus tratando o mesmo livro, o mesmo capítulo, o mesmo ensino, novamente, colocando no coração para ser ministrado, porém de maneira pedagógica diferente, eu vejo que Deus quer trabalhar isso de maneira muito diligente, muito forte aos nossos corações. Glória a Deus por isso. Então, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos ter os nossos corações abertos para receber essa palavra. O título dessa palavra é Não Desanime. Tenha bom ânimo, não desanime. Gil, cutuca o Richard aí e fala para ele, o título é Não Desanime. Porque aí o Richard escreve aí na transmissão ao vivo. Não desanime. O Senhor não quer uma igreja desanimada. Glória a Deus por isso. O Senhor não quer uma igreja desanimada. O Senhor quer uma igreja que tem bom ânimo. Uma igreja que tem um bom ânimo dentro de si. Então nós vamos ver isso. Jesus Cristo, João registra isso lá no capítulo 16, no Evangelho de João. Jesus Cristo disse, olha, nesse mundo, nessa vida que nós temos, nessa caminhada, nós passamos por aflições. Jesus disse, nesse mundo passareis por aflições. É comum termos o dia bom e o dia mau. E o dia mau traz consigo aflições. Mas tem de bom ânimo, Jesus disse. Tem de bom ânimo. É necessário não desanimar na nossa caminhada. É necessário termos bom ânimo.
porque eu venci o mundo. Como que Jesus venceu o mundo? Venceu o mundo na força do Senhor. E ele está falando assim, nesse mundo, apesar de termos aflições, tenham também bom ânimo. Assim como eu tive e venci o mundo, tenham bom ânimo. E como que eu vou ter bom ânimo, Bruno? Nós vamos ter bom ânimo quando a gente busca forças no Senhor, quando a gente busca refúgio no Deus vivo. O que é a aflição? A aflição é o ânimo perturbado. É quando dentro de nós, nosso coração está perturbado. A aflição é um ânimo perturbado. E Jesus está falando assim, não tenha um ânimo perturbado. Não tenha um ânimo perturbado, porque ter um ânimo perturbado te impede de viver os planos de Deus para a sua vida. E te impede de desfrutar das bênçãos que Deus já reservou para você. Então não tenha um ânimo perturbado, mas antes tenha um bom ânimo. Mas Bruno, mesmo diante da dificuldade da tribulação? Sim, mesmo diante da tribulação. Aí mesmo aqui em 2 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo e Timóteo vão escrever: bendito seja Deus, o nosso Senhor, que nos consola em todas as nossas tribulações. Não é em uma ou duas tribulações, não. Bendito seja Deus, que nos consola em todas as nossas tribulações. O Senhor está presente para nos consolar em todas as nossas tribulações que nós passamos em nossas vidas. Então, como que diante da aflição, diante da tribulação, eu não vou ficar aflito, eu não vou ter um ânimo perturbado. Antes eu vou ter bom ânimo. Quando você busca no Senhor, quando você se refugia no Senhor e você recebe dele o consolo do Pai, o consolo capaz de trazer paz para a nossa alma. Glória a Deus por isso. Ele diz, bendito seja o Senhor, o nosso Deus, que nos consola em todas. Não existe nenhuma tribulação grande ou forte o suficiente para impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. O Senhor nos consola em todas as nossas tribulações. E ele continua dizendo, para que nós, uma vez consolados, possamos também consolar aqueles que estão vivendo na angústia. A igreja de Jesus Cristo é consolada pelo Deus vivo, para que nós possamos consolar no nosso dia a dia as pessoas que nós lidamos, que Deus confia ao nosso convívio e que estão angustiadas. A igreja é consolada para também consolar. Tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas não para, não termina em nós, mas flui por meio de nós para alcançar outras vidas. Glória a Deus por isso. Essa é a missão da igreja. É por isso que a igreja não fica aflita. É por isso que a igreja não vai ficar com o ânimo perturbado. Não, a igreja se renova no Senhor e tem bom ânimo, porque nós somos consolados pelo próprio Deus vivo nas nossas tribulações. O bom ânimo vem quando a gente entende o que o salmista diz lá no Salmo 34, que os justos clamam. Diante do dia mau, diante das tribulações, os justos clamam, e o Senhor ouve o seu clamor e os livra de todas as tribulações. Novamente, o termo empregado aqui na Bíblia são todas. Tanto 2 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo e Timóteo escrevem que o Senhor nos consola em todas as nossas tribulações. E o salmista lá anteriormente também diz que o Senhor ouve a nossa súplica e nos socorre em todas as nossas tribulações. Não existe nada que você possa estar passando que seja grande o suficiente para impedir que o amor de Deus Pai chegue ao seu coração, toque a sua vida, transforme o seu viver, abençoe você. Glória a Deus por isso. Em todas as nossas tribulações, o Senhor se faz presente, se nós fizermos de Deus o nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Ele nos consola em todas as tribulações. Então é no Senhor que nós podemos desfrutar de um bom ânimo. É no Senhor que nós vamos aprender a viver, mesmo diante da tribulação, tendo um bom ânimo. O Senhor quer que a igreja dele tenha um bom ânimo. Não desanime na caminhada. Glória a Deus por isso, meu irmão. Olha a responsa que Deus deixou para nós como igreja. Jesus Cristo está com a gente, cumpre a sua missão, vai embora, e ele fala, eu não vou deixar vocês sós, intercederei, Deus enviará o Consolador, o Espírito Santo estará com vocês. E agora, continua a obra que eu comecei.
por meio de vocês. E ele deixa a sua igreja. A igreja, a congregação, ela é a porta aqui na terra. Ela é o meio, o veículo que Deus continua se movendo por toda essa terra. A igreja de Cristo Jesus, ela é de extrema importância. Estamos entendendo isso daqui? Então, a igreja de Cristo Jesus, eu te pergunto, ela é para estar com um ânimo perturbado ou para ela ter um bom ânimo? A igreja de Cristo Jesus, quando fica com o ânimo perturbado, ela é capaz de viver tudo aquilo que a gente prega, que a gente recebe do Senhor? Não. A igreja de Cristo Jesus, quando ela fica com o ânimo perturbado, ela é capaz de desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem nos dado? Não. Então, olha aqui a estratégia de Satanás. É deixar a gente com o coração aflito, com o ânimo perturbado, porque ele sabe que se nós desanimarmos, que nós não tivermos um bom ânimo, a gente vai ficar continuando vindo na igreja, mas nos tornarmos cristãos mornos. Pessoas que fazem por fazer, que não enxergam mais sentido em cultuar o Senhor e de viver tudo aquilo que Deus já preparou para nós. Estamos entendendo isso daqui? A estratégia de Satanás é cegar o nosso entendimento e fazer com que a gente se acostume a viver uma vida onde tem dias que a gente está animado e tem dias que a gente está desanimado. Não, o Senhor quer que você, apesar do dia mau, não tenha um ânimo perturbado. O Senhor quer que a sua igreja tenha bom ânimo para viver todos os dias aqui na terra. Glória a Deus por isso. Então vamos lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo número 1. Vê essa carta que o apóstolo Paulo e o pastor Timóteo escrevem, dizendo: pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita. Então o apóstolo Paulo, ele tinha um ministério. Timóteo, o pastor Timóteo tinha um ministério deles. E nós hoje, como igreja do Senhor, nós temos um ministério? Eu te pergunto. Nós temos um ministério? Temos. Bruno, mas eu não sei qual é o meu ministério. Eu tenho um ministério? Tem, você tem um ministério. Ainda que em 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo vai escrever que Deus, em Cristo Jesus, reconciliou o mundo consigo mesmo. Ou seja, o sacrifício na cruz, feito por Cristo Jesus, foi para que o mundo pudesse ser reconciliado, ou seja, conciliar novamente. Ou seja, uma vez a humanidade já teve plena comunhão com Deus, mas algo aconteceu que trouxe uma ruptura nesse relacionamento. E Deus enviou Cristo Jesus para que Cristo Jesus pudesse resolver essa parada. Cristo Jesus pudesse sanar esse problema, remover todos os empecilhos que existem nessa comunicação entre nós e Deus. Então Jesus Cristo foi na cruz e levou sobre si todos os nossos pecados. Glória a Deus por isso, porque eram os nossos pecados que impediam a gente de se relacionar com Deus. Então o apóstolo Paulo vai escrever que Deus, em Cristo Jesus, reconciliou o mundo consigo mesmo. E que nós somos agora embaixadores dessa reconciliação, porque nós fomos reconciliados, nós também manifestamos, testemunhamos dessa reconciliação com as pessoas que estão no nosso convívio. Então, Bruno, qual é o meu ministério? O ministério da igreja, comum a todos nós, reconciliar o mundo com o Senhor, por intermédio do sacrifício que já foi feito na cruz do Calvário. Glória a Deus, testemunhar essa reconciliação. Então, nós temos, se enquadra nessa carta, nós temos esse ministério. Segundo que a misericórdia do Senhor não é segundo as obras, não é segundo o mérito. Não é mérito, meus irmãos. O Senhor não escolheu Paulo e Timóteo por mérito. O Senhor não escolheu a sua vida, a minha vida por mérito. O Senhor não nos escolhe porque nós temos algo para oferecer e fazer por onde. Não. A graça é favor imerecido. O amor de Deus nos alcançou. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, antes que nós o amássemos. Deus olhou para nós e mesmo a gente não fazendo por onde, não tendo mérito nenhum, Deus escolheu nos amar em primeiro lugar. Então é pela misericórdia do Senhor que Ele vai nos aperfeiçoando dia após dia e nos preparando para esse ministério da reconciliação. Glória a Deus por isso. E Ele diz, pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, não desanimamos. Pelo contrário, nós temos o quê? Bom ânimo.
Então ele diz, pelo contrário, verso 2, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Rejeitamos as coisas que por serem vergonhosas, elas estão escondidas. Ou seja, nós rejeitamos viver essa vida dupla. Nós rejeitamos viver uma vida onde no domingo nós podemos ser crentes, mas de segunda a sábado, aí eu já não garanto. Não, nós rejeitamos viver essa vida dupla. Nós somos filhos do Senhor, de domingo a domingo, dia após dia. Nós estamos nesse processo sendo aperfeiçoados e preparados pelo Espírito Santo de Deus para testemunharmos essa reconciliação. Não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Não, muitas pessoas de maneira astuta adulteram, transformam, tentam mudar a palavra de Deus. Como assim, Bruno? Tentam fazer com que a palavra de Deus se enquadre na sua vida pecaminosa, na sua vida errada, na sua vida fora dos caminhos do Senhor. Pessoas muitas vezes leem o texto. Já viu aquele tipo de um ditado? Texto fora de contexto só serve de pretexto. Não é verdade? Para atender aquilo que são os meus anseios. Então muitas pessoas vão pegando a Bíblia, texto fora de contexto, para poder colocar Deus numa vida totalmente fora de Deus. Estamos entendendo isso daqui? E o apóstolo Paulo está falando, não, nós não fazemos isso. Nós não andamos com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nós nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Nós nos recomendamos. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Que eles se recomendavam. Falavam assim, pode olhar para a minha vida. Eles se recomendavam aos outros. Podem olhar para a minha vida. Olha, mas você não era Paulo, perseguidor da igreja, que fez isso? Ele falou assim, exatamente, eu era no passado. Pode olhar para a minha vida e ver o que Deus fez, e está fazendo e vai continuar fazendo na minha vida. Pode olhar na minha vida, porque agora ela é fonte de inspiração, ela é testemunho da reconciliação, glória a Deus por isso. Então o apóstolo Paulo fala que ele vivia um evangelho verdadeiro, onde ele não era perfeito, mas ele estava num processo sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus, glória a Deus por isso. Nós, como igreja do Senhor, temos que ser essa vitrine que as pessoas podem olhar para as nossas vidas. Ah, mas você fez isso. Fiz no passado, meu querido, agora eu já estou transformado e agora eu faço diferente. Pode olhar para a minha vida, que eu vou testemunhar a reconciliação de Deus, que Deus fez comigo e quer fazer contigo através da minha vida por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. E ele continua dizendo, verso 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O trabalho de Satanás, que o apóstolo Paulo está falando, é cegar o entendimento, impedir com que as pessoas enxerguem. Muitas pessoas vendo, andando, mas espiritualmente cegas, paralisadas. Espiritualmente, pessoas que não conseguem dar passos no reino de Deus, porque estão cegas no seu entendimento. Esse é o trabalho que Satanás produz, mas o trabalho que a igreja produz é resplandecer a glória de Deus. E aonde a luz chega, as trevas não têm opção a não ser fugir, glória a Deus por isso. Então, quando a luz do evangelho chega, ela ilumina todo o ser. Ela restaura toda a visão, para que todos possam enxergar que Cristo reconciliou o mundo, cada um de nós, com o nosso Deus, que se revela agora como um Pai, um Deus de amor. Glória a Deus por isso. Ele continua dizendo no verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, não, nós pregamos a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como seus servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Verso 7, temos, porém, esse tesouro. Temos, porém, todo esse conteúdo da graça de Deus nas nossas vidas, esse tesouro que é a graça do Senhor, em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos esse tesouro, a graça de Deus em vasos de barro, ou seja, o apóstolo Paulo, o pastor Timóteo descrevem a fragilidade humana. Ele poderia ter posto vaso de porcelana, não é verdade? Mas ele pôs vaso de barro, algo frágil, algo que cai, se despedaça, quebra, justamente para que o valor não esteja no mensageiro, mas na mensagem que a igreja carrega. Glória a Deus por isso. Todo o valor é de Jesus Cristo, toda a honra e glória é de Cristo Jesus. Nós somos os seus servos que carregamos essa mensagem como dentro de vasos de barro, porque toda a glória está no oleiro que nos molda, nos transforma, cuida das nossas vidas. Glória a Deus por isso. E aí eu vou pedir para alguém trazer um copo de água para mim, senão não vou dar conta de continuar o restante, minha voz já secou. Mas eu também vou continuar o verso 8 e o verso 9. Vamos lá. Em tudo, preste atenção, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Glória a Deus. Obrigado, Paulinho. Que time que é esse? Vasco. Tá. Eu vou beber água mesmo assim. É uma água boa mesmo. Obrigado. Ele diz assim, 4 versículos 8 e 9. Em tudo nós somos atribulados, porém não somos angustiados. Em tudo nós somos perplexos, porém não desanimados. Em tudo nós somos perseguidos, porém não desamparados. Em tudo nós somos abatidos, porém não destruídos. Eu vou pedir para o Gil colocar uma imagem que eu fiz. Essa imagem, meus irmãos, é uma maneira didática que eu entendo esses 2 versículos. Eu queria compartilhar com os irmãos. Quem está online não vai dar para ver. Mas olha só como é que o apóstolo Paulo e o pastor Timóteo, eles escrevem, e eu pus ali para de maneira didática a gente compreender. Olha, eu vou fazer a leitura de novo, segundo esse esquema. Ainda que o meu ser exterior, ainda que no meu exterior eu seja atribulado, ou seja, atormentado, perturbado, aconteça alguma situação, chegue alguma notícia, chegue alguma pessoa e me fale algo que me deixe atormentado, perturbado, aflito, o meu interior, o meu ser interior não estará angustiado. Glória a Deus por isso. Ainda que o meu ser exterior esteja atribulado, o meu ser interior não estará angustiado. Ou seja, o meu coração não ficará com aquele aperto carregado de tristeza. Por quê? Porque eu sei que a situação não fugiu do controle do Senhor. Como eu sei que Deus continua no controle, por mais que o meu exterior esteja atribulado, o meu coração não fica angustiado. Ainda que o meu exterior, o meu ser exterior esteja perplexo. O que é estar perplexo? É você ficar indeciso, é você ficar na dúvida. Isso é perplexidade. É quando às vezes você recebe uma notícia, alguém te fala algo, acontece algo que você fala, e agora? Estava tudo indo bem? Será então que é para eu realmente fazer isso? Será que é para realmente eu continuar por esse caminho? Quem está entendendo o que eu estou falando? E às vezes a gente fica na dúvida, poxa, mas e agora? O Senhor está falando, o apóstolo Paulo aqui escrevendo, o Senhor falando com a gente. Ainda que o nosso ser exterior esteja perplexo, indeciso, na dúvida, o nosso ser interior não estará desanimado. Não desanimará dessa caminhada, porque nós sabemos que nós estamos no caminho do Senhor. Mas mesmo, Bruno, que tem uma dificuldade, uma tribulação, algo, meus queridos, não existem barreiras para o Senhor. Existem barreiras para nós. Mas se nós estamos com o Senhor, não existem barreiras para o Senhor. E por isso nós não vamos desanimar. Nós não vamos olhar para a dificuldade e falar assim, agora, e agora? Agora, por essa eu não esperava, agora eu não sei mais
Não, meu irmão. Você vai buscar no Senhor o consolo que só Ele pode te dar. Você vai ser fortalecido pelo Senhor, que ouve quando o justo clama e o socorre em todas as suas tribulações. Então, a perplexidade não gerará desânimo no nosso coração. Glória a Deus por isso. Ainda que o meu ser exterior esteja sendo perseguido, nesse tempo, nós bem sabemos que as pessoas que se convertiam ao cristianismo, confessavam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, elas eram perseguidas e perseguidas de morte. A expectativa de vida de uma pessoa convertida não era grande, não. Era até abaixo de 10 anos, segundo alguns estudiosos. Eu me converto e logo eu sou perseguido e gerava morte. Mas, Bruno, hoje a gente não tem isso no nosso meio. Não tem. Mas hoje a gente tem uma perseguição muito sutil, mas que continua matando muitos, que é a perseguição moral. É essa cultura do cancelamento. É essa cultura da difamação. O que é a difamação? É quando eu assassino a sua reputação no coração de outras pessoas. É quando eu levanto lápides ao seu respeito no coração de outras pessoas. De forma que quando você vai se relacionar com outras pessoas, você já não tem nenhuma moral, você não tem nenhuma moral, nenhum crédito. As pessoas passam a desvalorizar o seu ser. A perseguição moral, ela remove a humanidade das relações, porque as pessoas passam a desvalorizar o ser que habita dentro de você, porque alguém falou mal de você. Quem está entendendo isso? Essa perseguição, ela existe. E muitas vezes você pode se deparar com essa perseguição, mas o Senhor está falando que ainda que perseguido, no seu interior, você não estará desamparado, você não sentirá o sentimento do abandono, porque Deus não te abandona. Bendito seja o Senhor, 2 Coríntios capítulo 1, o nosso Deus que nos consola em todas as nossas tribulações. Nós não vamos nos sentir desamparados, abandonados. Ainda que o meu exterior esteja abatido, enfraquecido, cansado de lutar, cansado de acreditar, cansado de caminhar, cansado de, às vezes, até mesmo de ter fé. Tem gente que às vezes está cansado e fala, Bruno, mas eu não consigo ver a solução, eu estou ficando cansado, eu estou enfraquecido, eu estou abatido. O meu interior não será destruído. O meu interior renovará suas forças. Que Isaías 40 diz, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ainda que por fora eu esteja cansado, enfraquecido, abatido, o meu interior se renovará no Senhor. O Senhor renovará as nossas forças. Muitas vezes a gente tem se tornado essa geração do barulho. A geração que se não está ouvindo barulho, acha que as coisas não estão acontecendo. Ai, Bruno, eu oro. Ai, Bruno, eu não estou escutando, eu não estou vendo, eu não estou ouvindo barulho. E a gente deixa de entender que é no silêncio que existe o trabalho. As pessoas trabalham no silêncio. No silêncio se desenvolve com concentração, com foco, muito mais do que no barulho. Eu vou escrever lá uma dissertação do mestrado, pastor Michel, a tese dele, do doutorado. No silêncio se desenvolve muito mais. Eu vou trabalhar com foco, com atenção. No silêncio eu estou trabalhando. E às vezes a gente, por se tornar essa geração do barulho, ora e fica assim, mas eu estou desanimando porque eu não estou vendo, não estou ouvindo nada. Meu irmão, você não está vendo, você não está ouvindo nada. É porque Deus está trabalhando com diligência. No silêncio de Deus existe trabalho do Senhor. Não ache que no silêncio de Deus existe descaso. Não, nosso Deus não é o Deus do descaso. Nosso Deus é o Deus que consola as nossas vidas em todas as nossas tribulações. Então, no silêncio, Deus está trabalhando por nós. No silêncio, Deus está com diligência trabalhando nas nossas vidas, preparando tudo para os seus filhos. Glória a Deus por isso. Deus não nos deixa desamparados. É por isso que, por mais que nós possamos estar abatidos, o nosso
nosso coração não está destruído, não está entregue à derrota, porque nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor e no Senhor nós renovamos as nossas forças. Glória a Deus por isso. Bruno, tem um exemplo para fechar de alguém que viveu isso tudo? Tem um exemplo de uma pessoa que viveu isso tudo, que é Moisés. Moisés, você já sabe a história, ele é usado por Deus, tem um chamado na vida dele. Por intermédio dele, Deus trabalha nos hebreus que já estavam sendo escravizados lá no Egito pelos faraós há mais de 400 anos. Esse povo hebreu é liberto do Egito. E quando eles saem do Egito, eles vão caminhando rumo à terra prometida. Amém? Eles vão indo para a terra prometida, está tudo indo tudo bem. O faraó decidiu, graças a Deus, libertar eles. De repente, o faraó muda de ideia. Ele sai, o faraó, junto com todo o seu exército, para recapturar, reescravizar o povo hebreu. Porque o faraó estava lá, ele viu aquele tanto de trabalho que tinha para fazer no Egito, e aí ele pensou, até ontem quem trabalhava eram os hebreus. Era barato, porque era escravo, então não tinha salário. Agora nós que vamos ter que começar a trabalhar? Não. Aí já saiu da zona de conforto. Então eles foram atrás dos hebreus novamente para escravizar. De repente, quando o povo olha, está vindo lá o faraó, junto com o exército. E eles continuam caminhando em frente. Quando de repente, na frente deles tem o quê? O Mar Vermelho. Estava tudo indo bem. E aí Moisés, de repente, olha para frente e vê o Mar Vermelho. Olha para trás, vê o faraó junto com o exército. O faraó, junto com o exército, tinham todo o poder bélico da época. Eles saíram como escravos, não tinha nem uma faquinha para passar manteiga no pão. E, de repente, Moisés olha para frente, Mar Vermelho. Olha para trás, faraó com o exército. O povo, que estima-se cerca de 2 milhões de pessoas, contando todos, homens, mulheres, crianças, idosos, todos. 2 milhões de pessoas. Como é que vocês acham que eles estavam com Moisés? Estavam felizes? A Bíblia fala que eles pegaram e falaram assim, Moisés, como é que é a história aí? Você tirou a gente lá do Egito para morrer aqui? Não, companheiro, lá tinha cemitério, aqui não. Que nós vamos tudo ficar na areia. Você já imaginou 2 milhões de pessoas reclamando no seu ouvido? Porque a gente lê a Bíblia, a gente acha que um reclamou. Não foi um que reclamou. Porque nunca é um que reclama. É um que reclama com o outro, que reclama com o outro, até achar um mais bobão que vai reclamar com Moisés. Mas enquanto isso, o povo está reclamando aqui. 2 milhões de pessoas reclamando. E Moisés se encontra nesse estado. Mar Vermelho na frente, faraó atrás, e aqui do lado o povo reclamando. Olhou para frente, viu o mar. Olhou para trás, viu o faraó. Olhou para o lado, viu o povo reclamando. Para quem que sobrou para ele olhar? Para o alto. E aí ele olha para o alto e busca do Senhor renovar suas forças. Por isso que o salmista diz, elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Muitas vezes a gente não consegue achar solução para os nossos problemas porque a gente está olhando para eles. E a gente esquece de olhar para o alto, a gente esquece de olhar para o Senhor. A gente esquece de olhar para tudo que o Senhor já fez, para a criação que Deus já fez. Porque quando a gente olha para a criação, a gente se dá conta de que Deus é poderoso demais. Se Deus fez tudo isso, como que Ele não vai cuidar de um probleminha na minha vida? E a gente encontra um novo ânimo no Senhor. Glória a Deus por isso. Então Moisés fez isso, olhou para o alto. E ele fez uma oração. Senhor, o que eu faço? E a resposta de Deus para Moisés foi, Moisés, ora. Estende o teu cajado para o mar e ore. Em oração, deu uma ordem. Em oração, deu uma ordem. O Senhor fala, por que você está me questionando, Moisés? Você já sabe o que tem que fazer. Eu só estou esperando você orar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eles não podiam ter encontrado o Mar Vermelho aberto? Sim ou não? Não foi Deus que abriu o Mar Vermelho? Foi uma travessia que demorou a noite e a madrugada inteira, a Bíblia diz, porque não era só dar 2 passos e chegar, era um mar, você tem que atravessar. Eles não podiam estar chegando lá e falar, Deus já deixou o mar aberto para nós. Sim ou não?
Deus que abriu, ele podia ter deixado aberto. Sabe por que eles encontraram o mar fechado? Sabe por que nós encontramos o mar fechado das nossas vidas? Porque o mar fechado é o ambiente perfeito para a manifestação do poder de Deus. Porque mar fechado é o ambiente perfeito do agir de Deus. Ele só está esperando a gente crer. Ele só está esperando a gente ter fé. Ele só está esperando a gente exercitar a nossa fé. Ele só está esperando a gente erguer as nossas mãos para o nosso mar fechado e orar. Falar, Senhor, o mar está fechado. Eu não sei como atravessar, mas eu sei que o Senhor não vai me deixar desamparado. Ou por cima desse mar, ou a seco com o mar aberto, eu sei que nós vamos passar juntos, Senhor. Então eu dou a minha ordem para que o Senhor aquete todas as tribulações da minha vida. Meus irmãos, Deus só está esperando você colocar a sua fé em prática. Deus estava esperando Moisés exercitar a fé dele. Moisés estava no exterior dele, atribulado. Ele estava perplexo, ele estava perseguido e ele já estava abatido com aquele povo. Mas o interior dele não estava angustiado, não estava desanimado, não estava desamparado e não estava destruído, porque ele dependia do Senhor. E quando ele colocou a fé dele em prática, quando ele entendeu que mar fechado é um ambiente exato da manifestação do poder de Deus, ele ergueu o seu cajado e fez uma oração. E Deus abriu o mar vermelho e o povo passou a seco. Que Deus está esperando de nós, irmãos, é bom ânimo para enfrentar as nossas tribulações e fé para poder estender a mão e orar pelo mar vermelho que se fecha diante de nós, porque Deus vai fazer o milagre dele. Glória a Deus por isso. Quero te convidar a ficar de pé para nós termos uma palavra de oração. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Aproveite esse momento para colocar sua vida diante do Senhor. De repente, você se identificou. Se identificou que tem áreas da sua vida que você está desanimando, que você está cansado. Tem áreas da sua vida que você está perplexo, que você está abatido, que você está atribulado. E nessa noite o Senhor quer renovar suas forças. Nessa noite o Senhor quer que você saia daqui com bom ânimo. De repente você identificou nessa noite um mar vermelho que está diante da sua vida. E você veio aqui essa noite porque Deus quer agir por meio da sua fé para operar o milagre dele na sua vida. Senhor, nós queremos agradecer, Pai, porque nessa noite, Pai, nós estamos aqui e o Senhor nos chamou à Tua presença para renovar as nossas forças. O Senhor nos chamou à Tua presença porque o Senhor não quer uma igreja morna. O Senhor não quer uma igreja que está desfalecendo, que está enfraquecida, que está abatida, que está cansada. Não, o Senhor quer renovar as nossas forças, porque o Senhor quer uma igreja que tem bom ânimo. O Senhor não quer uma igreja que tem um ânimo aflito, perturbado. Não, o Senhor quer fazer de nós uma igreja que renova suas forças no Senhor. Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus que nos consola em todas as nossas tribulações. Nós cremos na Tua palavra que diz que quando os justos clamam, o Senhor nos ouve e nos atende em todas as nossas súplicas, em todas as nossas tribulações. Deus, nós cremos que não existe um impossível para o Senhor. Nós cremos, Pai, que para nós, aquilo que é impossível, para o Senhor é possível. Nós cremos, Pai, que nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações, no mar fechado às nossas frentes, Pai, o Senhor vai operar grandes coisas. O Senhor vai operar as Tuas maravilhas. O Senhor pode e abrirá o mar vermelho, Pai. O Senhor pode e resolverá, nos consolará nas nossas tribulações, porque o Senhor tem planos para a sua igreja, o Senhor tem planos para as nossas vidas, e o Senhor tem planos para outros e outras pessoas por meio de nós. E é por isso que nós cremos, Pai, que a igreja do Senhor é vitoriosa, Pai. Por isso que nós cremos, Pai, que a igreja do Senhor é vitoriosa, Pai.
que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Não existe nenhuma ofensiva, nenhuma retaliação, nenhuma dificuldade, nenhum mar que possa impedir o milagre e o agir do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá, a tua palavra diz. E nós queremos sair daqui com essa certeza, que agindo Deus na nossa vida, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Deus, o Senhor tem total liberdade para agir no nosso meio. O Senhor tem total liberdade para agir nos nossos corações. O Senhor tem total liberdade, Espírito Santo de Deus, para agir nas nossas vidas. Nós queremos viver com o Senhor, sendo renovados dia após dia. E o mar vermelho que está fechado à nossa frente, nós cremos que o Senhor vai abrir e que o Senhor vai operar ainda grandes milagres e maravilhas no nosso meio, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. Amém? Quem concorda, diga amém. Glória a Deus por isso. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Vou chamar o pastor Michel para estar nos abençoando.